Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast que te ensina a ter produtividade financeira, quer ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. E hoje estou aqui acompanhada do nosso querido Renan Diego. Há quanto tempo que a gente não faz um episódio junto, hein? Não me entrega que eu tava de férias. Antes fosse, né? Ó, ela tá me colocando pra trabalhar tanto que nem podcast tô conseguindo gravar, viu? Mas faz parte. Muito bom. Bom demais estar aqui com vocês. Bom demais, né? Bom demais estar aqui e poder contribuir, né? Um tema muito legal e tenho certeza que isso aqui vai ser ouro para todo mundo. Eu tenho certeza também, porque hoje a gente vai falar sobre como os milionários pensavam antes de se tornarem milionários. E isso aqui vale ouro por quê? Porque a ideia aqui é a gente justamente fazer esse mapeamento, né? Esse mapeamento do mindset das pessoas, como elas chegaram lá. Porque é muito fácil a gente olhar para alguém hoje e fazer uma pergunta para o Renan de hoje, né? E como você veio aí dos seus grupos de mentoria, né, do Clex Club, você passou vários insights para a gente, eu já aprendi a fazer perguntas. Então, eu quero começar aqui, depois você vai falar melhor sobre isso, mas eu quero começar aqui esse nosso episódio te perguntando exatamente isso. Como que você pensava, né, na sua busca, na sua construção da sua jornada para chegar, a sua jornada de conhecimento para chegar a ser um milionário quando você ainda não era, quando você estava ainda lá embaixo, ainda mais na questão da fé, né? Um momento em que a gente precisa acreditar muito no que a gente está idealizando. Como que era a sua cabeça nesse momento, Renan? Bem, muito bom a pergunta, né? E hoje estar em grupos de bilionários, multimilionários é muito legal, muito gratificante. Mas lá atrás nada foi fácil. E até hoje não é fácil, né? Não é fácil, nossa, investir uma grana para poder estar tendo acesso dessa galera, né? Mas o ponto principal, né? Como que eu pensava e que a maioria das pessoas que ainda não são milionárias pensam, mas que é só uma questão de tempo para elas conseguirem chegar nesse tal do, né, de milionário, algo nesse sentido. E que depois não se perde, só vão mudando os níveis, né? Mas o primeiro ponto é você buscar acesso. Então, quando você busca acesso, você consegue encurtar o tempo até onde você quer chegar. Isso em qualquer área da sua vida, né? Quando a gente fala de dinheiro, com quem você está se relacionando? Com quem você está tendo acesso? Então, lá atrás, foi de uma maneira muito intuitiva, né? Porque eu não tinha mentores que falavam, faz isso, faz aquilo. Mas, de tanto ler livros de pessoas bem-sucedidas, eu sempre gostei de ler biografia, conhecer histórias de pessoas bem-sucedidas. E tinha uma coisa muito em comum que todos eles traziam. É você separar uma parte do seu dinheiro para investir em conhecimento. E lá no início eu sempre pensei assim, por que eu vou pagar um treinamento se eu posso comprar um livro de R$30? Por que eu vou investir num grupo de mentoria se eu posso estar... Na época eu nem sabia que existiam esses grupos, né, de pessoas bem-sucedidas e tal. Mas por que eu vou investir algo, entre aspas, caro, se eu posso comprar um livro de R$30 e eu ter todo o acesso daquela pessoa bem-sucedida? E o fato é que uma coisa é você pegar ali a maneira mais simples de você absorver algo de alguém, é o livro, de fato. Porque o livro ele traz muita coisa. Mas o livro depende da sua interpretação, depende da sua vontade de ler, de uma série de fatores. E, claro, ali é só a visão do autor. Outra, você está num ambiente, imagina que você tem vários autores, né? Onde você vai pegar uma parte de um autor, a parte de outro, a parte de outro, a parte de outro. E aí você acelera muito mais. Então, o primeiro ponto, né? Como que eu pensei lá atrás? Eu preciso ter acesso com pessoas que estão níveis acima de mim. Então, foi isso que eu pensei. E no início, de maneira intuitiva, eu lembro que eu era estagiário de engenharia e eu sempre pensei assim, como que os gerentes pensam? Como que os meus gerentes agem? Porque eu queria ser gerente. Então, naquela época eu era estagiário, eu já vislumbrava um cargo de gerência. E eu falei, como que um gerente se comporta? Beleza. Eles almoçam ali. Tá. E aí, enquanto a maioria da galera que trabalhava no operacional ia almoçar em outro lugar, eles atravessavam a sua rua e era um restaurante mais chiquezinho. E eu olhava e perguntei, quanto que é esse restaurante? Tanto. Falei, mais caro que lá é mais barato.
Mas, pô, recebo ticket, dá pra ir lá. Nem que seja uma vez na semana, 2, mas dá pra ir. Tá, eu comecei a ir nesses restaurantes. Não no horário que eles iam, mas eu ia depois. Mas eu queria sentir a experiência que eles estavam vivenciando. Eu queria ver, pô, por que gerente fica aqui? Deixa eu ver. Ah, é assim, assado. E aí, quando eu ia com a galera toda, naquele outro, o Mata-Rato, né? Tipo, eu sentia uma diferença. Mas eu ainda não tava... Pronto, eu ficava mais desconfortável naquele ambiente do restaurante de gerente do que no restaurante da galera. Por quê? Eu tava acostumado com a galera. Naquele tipo de ambiente. Mas chegou num ponto que, cara, eu era super bem tratado. A comida era diferenciada. E eu não falo nem do gosto, né? A arrumação, a apresentação. E muitas vezes, muitas comidas, né? Se a gente fala de comida, sei lá, de uma birra, eu acho que vai ser muito mais gostosa em questão de sabor, paladar, do que um restaurante chique. Mas a apresentação muda ali, né? Tem toda aquela experiência e tudo mais e tal. E ali eu comecei a entender que eu precisava me vestir como eles se vestiam. Comecei a modelar. Eu via, cara... E aí a galera olhava e falava... E eu era um engenheiro, um estagiário de engenharia, que eu trabalhava no escritório que é em cima e embaixo era a oficina. E quando descia pra oficina, eu tinha que botar o macacão. Então, eu era o cara que eu tava arrumadinho em cima e depois eu trocava e ficava de macacão mesmo. E eu não tinha tempo ruim. A galera falava, pô, tu é o engomadinho do lixão, né? Porque pegava mesmo e ia. Então, quando eu tava naquele ambiente de oficina, eu queria modelar quem tinha resultado na oficina. Então, quem é o cara que todo mundo fala bem lá em cima? É aquele cara. Então, pô, vou lá. O que ele faz? Como é que ele age? Então, essa parte de modelar é fundamental. Mas como é que você modela tendo acesso? Se você não tiver acesso, você não consegue modelar. Esse era o ponto que eu ia colocar. Você colocou como primeiro ponto buscar acesso. Mas na hora que você falou que lia, né, e começou com os livros lendo biografia, eu falei, tá aí a primeira sacada, que é modelar. Então, mesmo quando você só tinha acesso aos livros, você já tinha essa mentalidade de modelar quem teve sucesso. E aí, naquele momento, esse era o acesso que você tinha, né? Que eram os livros ou as pessoas que estavam à sua volta. Mas até mesmo antes de ter o acesso, você precisa trabalhar essa mentalidade e entender que é importante observar quem está onde você quer estar. E aí você vai construindo esse acesso de forma intencional. Exato. Mas o ponto principal é por que eu botei acesso em primeiro? Porque é o que você falou. Eu preciso acessar um livro. Porque eu sozinho eu não consigo modelar. Eu vou modelar quem? Ou seja, até quando você está na tua família, o acesso, você tem acesso ali. Só que o acesso à tua família. E talvez a tua família não é a modelagem que você quer. Então, antes de você modelar, você precisa ter acesso ao estilo ou vida ou ambição que você quer chegar. Então, se você tem acesso a um ambiente onde você acredita que não é legal para você, não faz sentido ter aquele tipo de acesso. Mas você tem aquele acesso. Então, não faz sentido eu modelar. Agora, a partir do momento que eu vou ter acesso aqui a um livro. Beleza. Aí eu modelo o que está no livro. E aí são vários níveis de acesso, né? A gente começa com o nível de acesso que é o ambiente, que é o mais barato que existe, que é onde você nasceu, né? Eu costumo dizer que ninguém nasce pobre nem nasce rico, a gente só nasce. Agora, o ambiente em que a gente nasce, eles nos formam se nós vamos ser pobres ou ricos. Então, o ciclo de relacionamento que nós temos, eles mostram pra gente se nós vamos ser rico ou pobre. Por quê? Porque a gente modela. É natural do ser humano. A gente modela. Então, tem um estudo até, né? Que apareceu e agora viraram vários memes, né? Se você for ver vários reels e tudo mais. A pessoa entra no elevador, aí já tem uma pessoa lá dentro. Aí entra uma outra, tem uma pilha de capacete. Tipo, uns 5 capacetes ali. Eu já vi. Aí a pessoa entra, pega e bota o capacete. Aí a pessoa tá ali, aí olha, fica... como assim? Aí entra a segunda, bota o capacete. Aí entra a terceira, bota o capacete. Entra a quarta, bota o capacete. Aí a pessoa fica assim, tipo... Caramba, só eu que não tô de capacete. O que ela faz? Ela pega o capacete e bota. Sendo que os 4 estavam arranjados e o outro não. É que já tava lá. Por quê? O ambiente te modela. Ou o ambiente te modela ou ele te expurga. Ou seja, se você tá desconfortável, você ia sair dali. Não, que parada essa de louco, vou sair daqui. Né? Então, o ambiente, ele te modela mesmo sem você ser intencional. A diferença é quando você não é intencional, ele te modela pra pior. Te modela pra baixo. Então, o primeiro ponto de acesso é o ambiente que você vive. Ou seja, quem te criou, os ambientes que você se desenvolveu. Então, se você... as escolas que você passou, as igrejas que você frequentou. Tudo isso são modelagens de como você vai ter
uma vida mais próspera, como você vai ser educado, como você vai tratar as pessoas. Então, tudo isso é modelagem. É o acesso que você tem. Mas a partir de um determinado momento, esse tipo de acesso do ambiente, ele te leva até um determinado ponto. E qual que é esse ponto? É um pouquinho mais ou um pouquinho menos do que o padrão da pessoa mais bem-sucedida daquele ciclo. É sempre assim. Muito próximo. Pensa assim, ó. Eu tô num ambiente onde tem meu pai, minha mãe, meus irmãos, beleza. Ali, quem que era bem-sucedido para a família? Meu pai. Meu pai fez Maria Mercante e tal, ganhava grana um tempo, depois parou de ganhar porque parou de viajar para ficar mais tempo com a gente e tal. E sempre foi ali corrido, mas em relação ao restante da família, que não tinha nenhum um trabalho fixo, coisa do tipo, então assim, aquele era o modelo. Tanto é que eu sou técnico em mecânica. Eu comecei trabalhando com motores. Meu pai trabalha com motores. Eu fui para engenharia mecânica. Por quê? Porque eu via meu pai como um espelho de modelagem, mesmo que de maneira intuitiva. Então, você vê que é uma coisa natural, né? E é natural tanto pelo exemplo ou muitas vezes pela influência, né? Pela influência ali que os pais colocam, falam ou transferem, né, os seus desejos, os seus sonhos para os filhos. E aí tem um ponto interessante, porque o ambiente ele te modela tanto, ele te molda tanto, porque ele não te dá outras referências. Então pensa, por que eu fui para essa área de engenharia? Por que eu não fui para o direito? Por que eu não fui para a medicina? Por que eu não fui para o empreendedorismo logo cedo? Porque o ambiente da minha casa era, minha mãe era dona de casa e meu pai trabalhava embarcado, com motores. Ponto, entendeu? Então assim, para onde eu vou? É como se eu não tivesse outra opção. Mas não é que meu pai me impôs. Uhum. Simplesmente é onde eu via que eu falava, pô, aqui ele tá botando dinheiro pra gente comer. Então, enfim, aqui é onde eu posso trocar ideia com meu pai sobre alguma coisa. E era muito legal que no início eu ia fazer um atendimento de um motor e tava pegando, pô, pai, vou atender um navio, tá com isso do motor e tal, o que você acha? Ah, pode ser isso, ou parada de shutdown, não sei o que, tal, vê isso. E às vezes eu ia lá, batata, tipo, novinha, eu ia lá e o chefe de máquina lá antigo falava, ó, tu veio certeiro e tal, não sei o que, aí, tipo, né? Experiência. Então assim, é saber pedir ajuda também. Então assim, percebe quantas coisas legais? Mas trazendo aqui pro lado do acesso. Era o acesso que eu tinha. E quando foi a primeira vez que eu entendi que eu queria morar numa casa num condomínio fechado? Quando eu tive acesso a uma casa de um condomínio fechado. Porque até então eu não tinha acesso a isso. O acesso que eu tinha era de um apartamento de 49 metros quadrados, que é onde morava eu, meu pai, meus 2 irmãos, e eu morava num quarto com triliche. Era o acesso que eu tinha. Então, nem na televisão, porque não tinha muita internet nessa época. Então, hoje a gente vê um monte de carrão, um monte de coisa, né? Que dá pra... Hoje todo mundo quer ir pra Maldivas, né? Naquela época a gente nem sabia o que era Maldivas. Então assim, você ter acesso a isso, a internet ajuda a você ter acesso. Mesmo que visual. Então, naquela época não tinha. Então, assim, pra mim era, beleza, é isso, né? Eu morar onde meus pais sempre moraram, é isso aqui, tá tudo certo. Então, o máximo que eu conseguiria era ser um pouco melhor financeiramente que meu pai e um pouco pior. Mas eu não conseguiria sair da média, muito acima. Se eu continuasse naquele ambiente, com aquele acesso. Renan, então o que fez você mudar? Então, por exemplo, aí fui para engenharia, beleza. Então eu fiquei financeiramente um pouco melhor que meu pai. Mas na mesma linha. Entende? Então, no mesmo sentido. Acima, um pouquinho acima. Mas eu continuei viajando, ficando longe da família. Só que assim, eu era solteiro, namorava, né? Tinha já como namorada, mas não tinha filhos, não era casado. Então, pra mim, era aquela época, pô, vou fazer dinheiro e tal, papapá. Mas chega uma hora que você para e pensa, caramba, eu olho pra frente, isso é legal. Você também, o ambiente que você tá, o acesso que você tem, você olhar pra pessoa mais bem-sucedida daquela roda e pensar assim, eu quero ser aquela pessoa quando eu chegar naquilo? Eu quero viver a vida que ela tá vivendo? E eu fiz essa reflexão 2 momentos muito importantes da minha vida. O primeiro foi quando eu tava na engenharia. E aí eu tinha eu já era... Na verdade, eu era engenheiro, depois fui pra parte de coordenação e esse era meu gerente direto, né? E ele era um cara muito negativo. E nessa época eu já fazia muito programa de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Então tava naquela vibe de chegar, bom dia, e aí, galera, e tal, só que toca aqui, pá. Né? Tipo, nessa vibe. A galera já chegava, pô, tá contando, beleza. E aí eu lembro que, cara, às vezes eu já tava no escritório, ele chegava. Aí, oi, bom dia, tudo bem? Aí ele... Não, ele já tava, eu chegava, aí eu falava, bom dia, fulano. Pra não expor, né? Bom dia, fulano, tudo bem? Aí ele... O que tem de bom? Bom dia. Até agora, vamos ver até o final do dia, né? Qual merda que vai dar. Tipo,
Era assim, Nossa, velho. que energia baixa. Era exatamente assim. Tipo, aí tinha algum negócio, falou, aí, vai dar merda. Desculpa aí, bota um pi aí, né? Ó, vai dar M, vai dar M. Tipo, cara, não vai dar. Vai dar M. Tipo, aquela pessoa, então assim. E aí eu comecei a ver. Um cara que tava cheio de doença, quase infartou no meio do trabalho. Um cara que tava quase separando da família. Só ia pra gandaia, putaria, sabe? Tipo, deixava a esposa, os filhos em casa. E tudo isso, quando eu olhava, eu falava assim, cara, eu queria muito ter aquele cargo. Mas eu não quero ter aquela vida. Aquela vida. Aí eu comecei a me questionar. Eu falei, será que pra eu ter aquele cargo, eu preciso ter essa vida ou não? Pode ser que não, tem várias escolhas. Mas aquilo que eu olhei, eu vi que não era legal. E aí eu comecei a olhar o ambiente daquele tipo de posição. E não me agradou. Eu falei, cara, não é isso. Não é isso. Então ali foi o primeiro ponto de falar, não é esse acesso que eu quero. Não é aqui meu lugar. E o segundo foi quando eu comecei a ver que eu estava seguindo exatamente o padrão que o meu pai estava seguindo. De ficar longe da família e tudo mais, tal. E eu falei, cara, não, eu quero ser um pai presente. Não é esse tipo de modelo que eu quero levar para minha família. Eu tenho um sonho de ser pai, mas não só um pai, mas um pai presente. Então eu quero acompanhar a gravidez, eu quero acompanhar os momentos de meus filhos. Então foram esses dois momentos que eu entendi que só o acesso não te basta. Você tem que saber que tipo de acesso é aquele. E nesse momento você ainda não era pai. Não era pai, tava namorando ainda. Então, olha a importância, né, de você ter clareza do que você quer para sua vida. Então, o fato de você ter certeza que você queria, né, ter clareza que você queria ser pai e já ter um modelo do que você entendia como ideal de família, né, como um modelo de pai, seja pelo exemplo, né, positivo ou não, algo que você teve falta, foi o que direcionou o seu radar, né? Você tá com esse radar ligado para saber, é esse ambiente que eu quero acessar ou não, é o outro ambiente que eu quero acessar. Então, essa clareza, né, é o que direciona o seu acesso, a sua busca pelo acesso, certo? Total. E aí, ou seja, o acesso inicial é esse, da família. Depois você vai pra busca, tipo... Ativa, né? Vou buscar outras coisas, porque eu já vi que aqui não vai rolar. Né? E aí você começa a ler livros, aí você começa a se interessar, aprofundar mais, você lê outro livro. E aí você começa a entender. Você tem que saber utilizar aquilo que você bebe da fonte também. Né? Porque eu comecei a ver que todo livro que eu lia sobre prosperidade, riqueza, todos tinham um ponto em comum, que era invista em conhecimento. Invista em você, em conhecimento. E sempre vinha aquilo, eu falava, cara, não é possível, isso aqui é pra me vender mais um outro livro. A cabeça do engenheiro era assim, sabe? Tipo... A lógica por trás, não, isso aqui tá querendo que eu compre um outro livro, quer que eu compre o curso dele, quer que eu compre o curso... Tipo, eu sempre tinha esse viés já meio que pé atrás, sabe? Tipo, não, isso aqui ele quer me vender alguma outra coisa. Mentalidade de escassez, né? E assim, a aversão à venda, sabe? Tipo, não, venda é ruim, né? Algo nesse sentido. Tem alguém querendo me passar a perna. Exato. Né? Então, e aí eu comecei a ver, só que sim, eu fui um cara cético, mas eu nunca fui burro. Então tem essa diferença. Tem gente que quer ser burro. Pra mim, o que é ser burro? É você fazer as coisas que não te geram resultado sempre. Ou seja, se não tá te gerando resultado, é burrice continuar fazendo. Né? De forma repetida. O Albert Einstein fala que é insanidade, né? Fazer as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados, sem fazer coisas diferentes. Mas pra mim é burrice, pô. A pessoa é burra. Porque o que o burro faz? Ele carrega carga. Só isso. Só carrega carga. Ele não questiona. Por isso que é burro, entendeu? O animal burro. Então, pra mim, eu falei, não é possível. Cara, eu vou dar um voto de confiança. Eu vou fazer um teste. Aí eu comprei um primeiro curso. Eu lembro que foi R$497. Pra ter acesso a um cara que falava sobre bolsa, por exemplo. Bolsa de valores. Aí eu fui. Beleza. Cara, um cursinho barato. Abriu minha cabeça assim, ó. Mas qual foi seu sentimento na hora que você foi comprar esse curso de 497? Você estava ali no livro, resistente, falando R$30. Estão querendo me vender outro. Eu sou espertão aqui, estão querendo me passar a perna. Qual foi a virada, assim, que você falou, pôs a mão no coração, respirou? O que você sentiu nessa hora? Falou, tá bom. É porque você estava vendo que o livro ali já estava sendo o seu limite? Você já estava... É isso? Muito bom. Muito boa pergunta. Eu fui perguntando e pensando. Mas isso é legal, porque
Eu sempre falo assim, quando é que você sabe que tá na hora do teu próximo passo? Na verdade, é quando você não sabe que tá na hora do teu próximo passo. Ih, buguei, fala de novo. Quando você sabe que é a hora do teu próximo passo? É quando você não sabe que é a hora do teu próximo passo. Por quê? Quando você sabe, já perdeu o time. Boa. Já tá Tô atrasado. anotando aqui. Entendeu? Porque se você esperou chegar num ponto de você tá transbordando de coisa que você fala, cara, todo livro que eu leio fala a mesma coisa. Eu não tô aprendendo mais nada novo. Eu já sei isso tudo, é porque você demorou para dar o próximo passo. Então percebe que o teu próximo passo sempre tem que ser no desconforto. Se tiver confortável você dar o próximo passo, você tem que dar 2. Então esse daqui é um ponto principal. E eu perdi muito tempo. E consequentemente dinheiro. Por quê? Você falou, quando foi o time? Quando eu comecei a ler vários livros e os livros já falavam as mesmas coisas na minha cabeça, de maneiras diferentes. E de fato, né, quando a gente entra num assunto, você começa a ver que permeia um mesmo horizonte de maneiras diferentes, metodologias diferentes, mas é a mesma coisa. E eu comecei a falar, cara, esse livro assim foi bom demais, esse aqui também, esse aqui também foi bom, mas, cara, só tá falando, tipo, B, mas é A, é a mesma coisa que tá falando lá, né? E ele foi importante para um degrau do seu crescimento, mas você sentiu que não ia passar daquele degrau. Para você dar um próximo degrau, né, de crescimento, você teve que investir em outra forma e não ficar ali fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Exato. Só que como eu fui, minha cabeça não era uma cabeça treinada, eu era uma cabeça de escassez. Então eu demorei muito. E eu falo pra vocês, por isso, quando eu decidi mudar, quando eu senti que já tava na hora de mudar. Então já tinha perdido muito time, entendeu? Então esse é o ponto principal. Quando você que tá aí ouvindo a gente entender que eu não sei se é o momento de dar o próximo passo, é o teu momento. É isso. Quando você fala eu não sei se é. Porque só vai ser o momento exato quando você tá desconfortável. O desconforto te leva pra evolução. Ninguém evolui estando tudo bem. Tá tranquilo, eu vou dar o próximo passo. Não vai. Então, se você tá aí, vivendo uma vida que não tá sentindo friozinho na barriga, cara, você tá estagnado. E na natureza já diz, o que não cresce, morre. Então, não adianta. Não, mas eu tô... Não tá. Você pode estar andando, mas se você tá numa escada rolante, você tá indo pra baixo. Então, isso aqui é um ponto principal. Eu perdi muito tempo. Quando eu descobri, E ainda assim, cara, já... Aqui tá no meu limite. Deixa eu ver, eu vou ver. Todo mundo falou, né? Como eu falei, não sou burro, mas fui lesado que eu demorei, né? Então, assim, deixa eu ver. Aí eu fui, fiz baseado em tudo que eu estudei, eu falei, todo mundo aqui também fala que investe em bolsa de valores. Né? Bem-sucedidas, pessoas bem-sucedidas. Então eu comecei, vou filtrar, vou pegar. Fui lá. E aí naquele momento que eu fui, bate um pouco de desconforto, porque é um outro momento. Só que até para ir lá, eu pensei assim, se eu perder esses R$497, minha vida continua a mesma? Eu falei, sim. Só que tivesse feito essa pergunta antes, seria a mesma resposta. Só que eu teria dado esse passo antes, entendeu? Então, eu quero aqui convidar todos vocês que estão assistindo, ouvindo a gente, a sempre se questionar isso. Qual o pior cenário que pode acontecer se eu tomar aquela decisão? Se for um cenário que você vai ser exposto à ruína, o que é ruína? É quebrar todo o teu patrimônio? Não é para ir por lá. Agora, se você olhar e falar, cara, vai me bater, mas não vai, sabe? É aquele lance, né? Essa é a diferença de machucado e ferida, né? Machucado é aquele que fica roxinho e depois some. Ferida fica. Então, assim, tudo aquilo que você acredita que vai te ferir, ele só vai te machucar. Vai sumir depois. Então, quando você tá ali no desconforto, cara, tô numa pilha aqui de trabalho, isso, aquilo, outro, cara, eu vou surtar, eu vou ter... Cara, respira. Descansou? Descansei. Como é que você tá? Tô com problema. Teve ferida. Tô de boa, vamos pra cima. Foi só uma machucada. Entendeu? Então, assim, tudo na nossa vida é assim. Pode ser machucado ou pode ser ferida. Só que você tem que saber, entender um pouco sobre, cara, isso aqui vai me machucar ou vai me ferir? Eu gosto de usar essa analogia também. Eu uso muito quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, né? Eu falo assim, a queda é inevitável, você vai cair. Você só tem que medir. Se você vai cair e arrancar a tampa do joelho, isso significa que você teve infância e foi feliz? Ou se você vai cair e bater a cabeça numa quina e aí pode ser mais sério. Então, não tem quina, não vai bater a cabeça, arranca a tampa do joelho e vai ser feliz. Porque é isso que vai te dar a experiência, a sensação e o crescimento. Imagina você ficar a vida inteira olhando para a bicicleta e falando, não vou subir em cima da bicicleta porque eu vou arrancar a tampa do joelho. Não faz sentido, né?
É um dimensionamento. Então, acho que vai muito em linha com Total. isso que você fala, que é medir essa intensidade do tombo, né? Arrancar a tampa do joelho, a gente aguenta. E interessante porque o machucado, ele te faz crescer. Exato. A ferida, não. A ferida machuca e deixa a raiz. Então, é a mesma coisa com o músculo. Como é que você faz para crescer teu músculo? Estressando ele. Você pode ver, não tem como não estressar, crescer o braço se você não está estressando ele. O que é um músculo? É o estresse do teu músculo, ou seja, ele vai crescendo ao ponto dele falar assim, cara, eu tô no limite, ele expande. Então, toda vez que você se coloca num estresse ao ponto de você não deixar passar desse limite, que o limite é, cara, se eu pegar peso demais, eu estouro e me machuco. Mas se eu não ultrapassar esse limite e também não for fofo demais, eu consigo ter um corpo legal. Então, é saber... Ah, mas como que eu sei esse limite? Cara, você vai saber. Você vai saber. Só que o ponto é, se você não tá nem nesse ponto de descobrir se tá no seu limite ou não, porque você não tá evoluindo da maneira que você deveria, entendeu? Então, você tá assim... Se você tá se perguntando, eu nunca tive esse problema de ficar pensando se tá... Ah, se eu vou dar um próximo passo, tô com medo. É porque você não tá tomando decisões. Porque o que é decisão? Decisão é deixar pra trás algo. E toda vez que você deixa algo pra trás, bate um desconforto. Qualquer coisa que seja. Pode ser amigo de infância, pode ser aquela pessoa que te machucou pra caramba, mas toda despedida gera um sentimento de, nossa, né? Aquele, por pior situação que seja, você vai sentir um negocinho desconfortável. Ou até mesmo um dinheiro que você investe, que você vai deixar. Você tomou a decisão de investir num curso e deixou, provavelmente, de fazer alguma outra coisa com aquele dinheiro, né? Então, o que dói, muitas vezes, não é decidir fazer. E sim é o que você está, né? A cisão. É o que você está deixando de fazer com aquele investimento. Exato. Então, assim, esse é o ponto, né? Eu tomei a decisão de dar o próximo passo quando eu entendi que eu já tinha, vamos dizer assim, zerado todo aquele nível que eu tava, né? E aí eu queria um próximo passo. E aí, quantos cursos de 497 você comprou antes de dar o próximo passo? Ou você aprendeu mais rápido? Não, ali eu comecei, assim, eu sou um cara que... Eu posso falar isso com orgulho, porque eu não tinha referências, então, beleza. Mas eu sou um cara que eu pego rápido. Eu sou um bom aluno, eu falo que sou um bom aluno. Eu sou muito esforçado, né? Então, eu pego rápido as coisas. Então, quando eu entendi que, cara, quando eu saí do livro pra vir pro... Na verdade, eu já tinha percebido quando eu saí do ambiente, né? Ou seja, referências de familiares e pessoas ao meu redor. Pô, eu venho de família baixa, dei escola pública a vida toda. Os meus amigos eram todos de comunidade, que eu tava lá direto, dormia e tudo mais. Então, as referências eram essas. E quando eu fui pro livro, pum, eu já comecei a entender que, cara, dá pra ter uma mente milionária. Dá pra ter isso. Só que é aquele lance, dá, mas sabe aquele lance? Tipo, não sei muito se é pra mim, Eu né? ia falar se é pra mim. Não sei muito se é pra mim. Mas você vê que tem uma luz lá, mas você fala, será que aquela luz tá chamando pra mim ou é outra pessoa? Você sempre vai ter uma desculpinha. Tua mente, ela é muito traiçoeira, né? E beleza. A partir do momento que eu vi essa mudança e eu fui pro próximo passo, que foi o treinamento, e o treinamento virou mais uma chave, eu falei, cara, agora já era. É isso que eu tenho que fazer. E aí eu comecei. Comecei a fazer vários programas de desenvolvimento pessoal, formações de coach, life coach, coach financeiro. E aí eu comecei a gostar do negócio, comecei a aprofundar. E nesses eventos que eu ia, né, de desenvolvimento pessoal, comecei a conhecer muitas pessoas que eu não estava acostumado a conhecer. Ou seja, eu acessei outros ambientes. Mas esse acesso custou uma grana maior do que o curso, maior do que o livro. O livro. Mas valeu a pena. Então, toda vez que eu dava um próximo passo e valia a pena, eu dava um check. Sabe? Como se fosse assim, ó, check, você toma a decisão certa. Porque a gente quer se validar. Essa é a verdade. Toda decisão que a gente toma, econômica, né, ou emocional, a gente quer uma validação. Primeiro da gente mesmo. É importante isso, essa validação. E eu vejo, assim, eu observo, acho, um comportamento de muita gente que está indo para o próximo nível, né? Seja em observar, em olhar aquela pessoa, em admirar, uma restrição, igual você falou, será que é para mim? Tanto na oportunidade, mas também muitas vezes nesse acesso, chegar nesse lugar com essas pessoas e achar que não pertence àquele lugar. Você passou por isso? Por esse tá no meio ali, sei lá, de pessoas bem-sucedidas, né, tendo acesso a essas coisas, e você ainda está no inicinho daquela fase. E você saber, você já enxergou, visualizou que você tinha potencial para aquilo.
Mas por essa distância, você passou por essa fase de não pertencimento? Até hoje. Até hoje. E olha que louco, né? Eu tive agora num grupo, né? São, sei lá, talvez mais de 200 empresários e investidores, pessoas milionárias, multimilionárias e bilionárias. E quem lidera é o Flávio Augusto, né? Com o Joel J e o Caio Carneiro. E o Joel fez uma pergunta no final do nosso encontro. Falou, quem aqui já sentiu que era inferior a esse grupo e que sentia que não fazia parte daqui? Sentia que não era o teu lugar aqui, por sentir inferior à galera que estava aqui. Fica de pé. Ele falou assim. Você olhava pro lado, tipo, 90% da pessoa estava em pé. Em pé. E aí você acha que é só você, mas não é. Todo mundo tem suas batalhas internas. Você acha que o Flávio Augusto, quando ele estiver na frente do Elon Musk, por exemplo, você acha que não vai dar uma balançada? Entende? O Flávio Augusto, uma vez, ele falou, cara, quando eu fui conversar com Jorge Paulo Lema, ele falou, cara, eu fiquei muito nervoso. Eu fiquei tão nervoso que eu não sabia o que eu ia falar. E eu comecei a falar igual um louco. Eu queria perguntar as coisas pra ele, porque assim, ele já era bilionário. Só que acho que ele era bilionário só em real. Hoje ele já é em dólar, né? Ele fala Bibi, né? Então, e aí ele falou, cara, porque no jogo das pessoas bem-sucedidas, você tem que saber fazer mais perguntas do que querer responder as perguntas. E assim, ele sentou com um cara que tinha muito mais grana que ele. E ele falou, cara, eu queria aprender com ele. E o mais louco era o Paulo, Jorge Leão, que queria aprender com o Flávio Augusto. Então, assim, ele fez muito mais perguntas pro Flávio que o Flávio fez pra ele. Ele falou, pô, eu saí de lá, assim, e o cara foi mais intencional. Entendeu? Então, assim, porque eu fiquei nervoso. Então, esse é o ponto, né? Você vê, não importa onde você tá, sempre tem um próximo nível. Por isso que eu falo que liberdade financeira é uma ilusão. Uhum. Porque liberdade financeira, qual que é o conceito de liberdade financeira? Você comprar o que quiser a hora que você quiser. E, na verdade, você sempre vai querer uma coisa além. E não vai dar pra você comprar na hora que você quer qualquer coisa. Você pensa, o Elon Musk lá, que é o cara mais rico do mundo, ele quer ter uma casa em Marte, por exemplo. Ele quer morar em Marte. Ele tá gastando a grana dele toda pra fazer isso, beleza. Mas ele consegue agora, no momento que ele decidiu, não conseguiu. Entendeu? Por quê? Porque não existe essa liberdade financeira. O que existe é independência financeira. Você ter condição de ter uma renda entrando na tua conta que banque teu padrão de vida. Que você tome decisões e esse nível aumenta cada vez mais. Mas você comprar o que quiser, a hora que você quiser, cara, isso é balela, bullshit. Eu aprendi isso conversando com bilionários. Porque todo mundo tá sempre num grupo que você é o inferior da mesa. Não importa quanto você tem de dinheiro, a tua inteligência. E o que eu tiro daqui, né? Ao invés de se paralisar, né? Se acanhar numa mesa em que você é o mais inferior, veja aquilo como a melhor oportunidade, né? Então, vai passar por um momento ali de nervoso, o próprio Flávio Augusto, né, fica nervoso diante de uma situação dessa, mas seja intencional. Então, essa falta de pertencimento que a gente sente, na verdade, tem que ser o nosso motivador. Tem que falar, então, eu estou no lugar certo. Porque eu quero estar justamente onde essa pessoa está. Então, aqui acho que é uma primeira desconstrução que a gente pode deixar claro aqui, né? Que se está se sentindo que não pertence a esse lugar, é onde você deveria estar. Total, que é o lance do desconforto, né? E olha que interessante, né? Eu prefiro ser o bobo de um palácio, ou seja, eu prefiro ser o bobo da corte em um palácio do que ser o rei de um barraco. O que isso reflete? Cara, eu prefiro ser a pessoa mais inferior num lugar que só tem gente fora da média do que eu ser o bambambam de um lugar que só tem gente que não consegue prosperar. E muitas pessoas, elas crescem financeiramente, não falo nem prosperar, crescem financeiramente. Eu vi isso muito durante minha jornada. Eu lembro que tinham amigos meus que jogavam futebol comigo e tal, a gente fazia curso técnico. Aí eles passaram na Petrobras, técnico e mecânico Petrobras. Aí começaram a ganhar uma graninha. E, cara, eles eram o rei do bairro, o rei da galera. Por quê? Porque o bairro era, né, esquisito. E aí eu lembro que aí eu me formei engenheiro. Aí eu encontrei, a gente foi jogar um outro futebol. Aí encontrei aquele cara que era o reizão da parada. A esposa dele veio falar comigo e falou assim, nossa, Renan, você é engenheiro? Tipo, como se fosse assim, uau, engenheiro.
Aí eu falei, me formei e tal, tal. Caramba. Aí, pô, você se distanciou e tal. Eu falei, porque tem que ver outros ares e tudo mais, né? Aí ele falou, pô, vivo falando isso pro fulano. Pô, conversa com ele, porque ele acha que é o bambambam. Tipo, ele tem um Corsa zero, é melhor que todo mundo. Aí eu vi que você chegou com um carro aqui diferente, tipo, entendeu o negócio? Tipo, o ambiente que você tá pode fazer se sentir inferior. Por exemplo, todo dia quando eu entro no meu condomínio, cara, eu sinto que o meu carro é muito inferior. Olha que louco. Tipo, quando eu saí de onde eu morava, eu já tinha um SUV. Aí eu cheguei no meu condomínio, cara, dificilmente o bairro que eu morava eu via um carro igual ao meu, assim. Via um ou outro, né? E eu não tenho um carro boladão, não. É um Compass, né? Um Jeep Compass. E aí, quando eu cheguei no condomínio pra visitar a casa que hoje a gente mora, cara, parecia, sabe aquela Localiza que só tem aquele carro? Falei, cara, só tem Compass aqui, velho. Aí comecei a olhar Compass. Eu falei, não, Porsche, não sei o quê. Tipo, aí eu falei, que isso, cara? Aí eu entro no condomínio hoje eu falo, cara, o carro que eu via antigamente, onde eu morava, era Chevette. Chevette não. Era. Pô, aquele carro Celta que eu tinha. Eram vários Celtinhas ou Gol. Era Gol e Celtinha, era o comum. Então, se você tem um carro melhorzinho, sobressai. Cara, eu entro no condomínio hoje, eu fico olhando e falo, caramba, o Celtinha agora é o Compass. E aí você vê, é Porsche, é Audi, é BMW. E aí eu fico só abençoando esses carros. Falei, vou ter esses carros daqui a pouco e tal. Mas o grande lance é, se você também não sabe setar a tua mente, você fica... O desconforto te leva para uma paralisia ou para tomar decisões que a maioria do brasileiro toma. Que é o quê? Comprar coisas para parecer para os outros o que você não é. E aí é ruim. Então, assim, cara, Renan, você tem vontade de ter uma Porsche? Cara, sonho eu não tenho, não. BMW eu tenho, né? Um X6, uma X6zinho da vida. Mas até eu pensei no ano passado, quando a gente estava trocando de carro, e aí eu fui olhar, aí conversando, aí modelagem, comecei a conversar com um monte de gente que tem isso. Falou, cara, pra ter uma BMW é legal tu ter 2 carros. Porque se der algum probleminha, demora pra vir e tal. Uma vez trincou o para-brisa com uma pedrinha, cara, demorou uns 3 meses, aí o carro ficou parado. Eu falei, pô, não tem como. Como assim, né? Eu não tenho condição de ter 2 carros agora nesse nível. Pô, não faz sentido 2 carros pra ficar parado. Aí eu falei, não, deixa eu continuar aqui do jeitinho que eu tô, e pra mim já é muito bom. Só que esse é o ponto. Se eu olhar, cara, aqui eu tô todo dia me questionando. Caraca, será que eu não tenho que trocar de carro? Isso te deixa num ponto assim de, eu preciso prosperar mais. Se quem mora no mesmo lugar que eu tem esse tipo de carro, e não me importa se ele tá comprando só pra aparecer ou não. O que eu entendo é, se ele tem como pagar. E ponto. Não quero olhar a fundo o que é a vida dele. Eu sei que alguns estão nessa situação, mas a maioria não, tem grana mesmo. Então, se aquela pessoa tem grana, o que ele faz? Sabe, eu quero começar a conversar. Eu quero entender. Por quê? Se eu quero algo melhor, eu preciso saber como ter aquilo. Porque se eu soubesse, eu já teria. Né? Então, ter essa clareza, essa autorresponsabilidade é importante. Então, lembra, é melhor você ser o bobo da corte de um palácio do que você ser o rei, né, de um castelo de areia, por exemplo. Então, isso aqui é fundamental para a galera começar a aterrissar. Beleza. Boa. Aí tem um ponto interessante. Chega num nível que você paga por conhecimento, que é o que eu fiz até então. Que você tem um pouco de acesso. Só que chega num nível que só o conhecimento não basta. Você está num nível que você quer algo além. Você precisa ter acesso e proximidade. E exclusividade. E para você ter acesso, exclusividade, você precisa pagar. E pagar bem. Para ter acesso com quem já teve resultado. Então, hoje, não é que eu vou dizer que a mente da pessoa que tem a mentalidade pobre, ela vai pensar assim, caramba, a pessoa tá cobrando não sei quantos mil para 1 hora bater um papo comigo. Não é um papo contigo. Não é 1 hora de um papo. É saber olhar o que você precisa e falar assim, vai para cá. E aquele vai para cá pode te dar 1 milhão que você tá buscando. Então, quanto vale você pagar por isso? Né? Eu falo que existe o preço e o valor. O valor é o que você recebe e o preço é o que você paga. Então, o que as pessoas recebem, por exemplo, quando fazem uma mentoria comigo individual? Elas recebem toda a construção de quem conseguiu sair de uma classe média baixa e chegar no seu primeiro milhão. Então, eu vou mostrar como eu fiz, mas não só mostrar. Eu vou identificar os pontos que ela pode seguir que podem acelerar para chegar mais rápido do que eu cheguei. Então, quanto vale isso? Entende?
Aqui, né, as pessoas elas estão mais preocupadas com aquilo que ela está te dando do que com aquilo que ela está recebendo. Total. Então, ela está preocupada, ela está sofrendo, de certa forma, assim, mas eu vou dar 10 mil reais por 1 hora? Ela não tá... Ela fica tão fissurada nesse pensamento que ela não consegue perceber o valor do que ela está recebendo. Quanto que ela vai fazer em cima desses 10 mil reais que ela deu, né? Então, eu acho que aqui... eu acho que eu queria ver 2 pontos aqui. Como que a gente consegue mudar essa forma de pensar, de me preocupar menos com o que eu estou dando e conseguir ver esse valor, né? Como que eu consigo visualizar, tangibilizar, porque às vezes esse valor não é financeiro, não é uma conta de em quanto tempo eu vou, né, ter esses 10 mil reais de volta ou alguma coisa assim, mas isso pode desbloquear pensamentos, né, acessos à minha vida, à minha forma de pensar, que são até intangíveis. Então, como que eu consigo quebrar essa barreira na minha cabeça, por exemplo, de me prender ao que eu estou dando, e em que momento que isso aconteceu para você? Porque você estava ali nos 497, aí foi indo, e quando que você teve a virada e a sacada de falar assim, não, eu vou me preocupar menos com o que eu estou dando e mais com o que eu estou recebendo? Boa. A gente sai de 497, aí vai para 1.000 e pouco, 2.000, 3.000. E aí chega num ponto que você fala 5. E aí 5 já é uma parada muito louca, né? Um outro bilionário, ele falou uma vez para mim o seguinte, ó. Todos nós temos um número estampado no nosso peito. É um número invisível. Mas todo mundo tem. Você tem um número, eu tenho um número, o Penco tem um número, todo mundo tá ouvindo e assistindo a gente tem um número. Esse número é invisível, tá ali no peito da pessoa. Para algumas pessoas é 5 mil reais. Para outras é 10. Para outras é 2. Para outras é 100. Para outros são alguns milhões. O que determina esse preço que está aqui, né? Esse número que está no peito? A mentalidade da pessoa. E quando ele falou isso para mim, a ficha caiu muito. Por quê? Eu lembro que eu era técnico mecânico, o meu número era 3 mil reais. Por quê? Eu ganhava 1.000 e pouco. 3 mil reais era um cara que já era experiente. Então, aquele era o meu número. Então, como que eu ia chegar em 20 mil, 50 mil? Não tinha como, porque o meu número máximo era 3, 4 mil reais. Beleza, mas se eu só tô com aquela visão, eu chego naquele número, acomodei, tá tudo bem. Cheguei onde eu queria. Uau, comemoro, uau, tô bem sucedido. Aí aquele lance. Eu sou o rei, né, do castelo de areia. Mas, se você tá evoluindo, você tá tendo cada vez acesso com pessoas diferentes, ambientes diferentes, lugares diferentes, você começa a ter visões diferentes e, naturalmente, o teu número começa a aumentar. Depois daquele número, eu pensei, cara, técnica mecânica ganha pouco. Eu tenho que fazer outra coisa. Aí fui fazer engenharia. Beleza, quanto ganha um engenheiro? Engenheiro ganha, na época, sei lá, uns 4 mil reais. Pô, eu já posso, de cara, ganhar aquilo que eu queria se eu ficasse mó tempão, que era, tipo, pra técnico era, tipo, o final da carreira, sabe? Ganhar aquilo. Aí eu falei, beleza, é isso que eu vou estudar. Tá bom, aí cheguei ali, tinha que estudar, 5 anos e tal, aí fui pro quartel. Aí eu falei, eu lembro que na época meu irmão falou assim, ó, cara, tem um tenente aqui que ele é novinho da tua idade e ele já ganha como um tenente do exército. Eu falei, como que é isso? Ah, tu vai, faz CPR, assim. Beleza, fui lá, vim, matriculei, fiz as provas. Tá. Bom, falei, é isso. Dali, eu lembro que um oficial que saía dali ganhava 3.500 reais. Pô, 19 anos de idade, 3.500 reais. Naquela época, cara, o meu número já era 3.500, por quê? Porque eu sabia que se eu me formasse e fosse um dos primeiros colocados, eu conseguiria aquela vaga. Quando eu cheguei ali, chegou num ponto que estagnou em 5 mil meu número. Porque era o quanto eu iria receber até o final da minha jornada, até sair de temporário. Tá bom. A partir dali eu comecei a ter acesso com pessoas, por exemplo, da área de petróleo e gás. Eu lembro que a Jaque era estagiária e eu fui no aniversário de alguém, um engenheiro, e eu lembro que os engenheiros estavam conversando com um gringo em inglês. Pra mim aquilo ali foi coisa de louco, assim. Eu falei, como que eles conversam com os outros em inglês, cara? Sabe uma coisa louca? Uhum. Por quê? Eu nunca tinha visto ninguém falar inglês, um brasileiro falar inglês. Tipo, eu falei, como assim? Ele fala português com a gente e depois fala inglês ali. Como que a cabeça dele gira? Tipo, pra mim foi uma coisa muito desconstrutiva.
E, sei lá, eu era moleque, né? Não tava nem no quartel nessa época, era moleque. Era, sei lá, tava no curso técnico. E eu lembro que a Jaque falou, normal, lá na empresa tem que falar inglês pra estar lá. Aí eu falei, caramba, mas como é que você faz, Jaque? Ela, não, eu sou estagiária. Tipo, então também não tava. E dali a gente começou a ver, cara, precisa falar inglês. Se eu quiser ser engenheiro, ganhar dinheiro. E aí você começa ou seja, outro acesso. Ambiente. Outro acesso, ambiente. E poderia ver assim, cara, eu fiquei super isolado lá. Era uma galera que eu poderia pensar assim, tudo Patricinha e Mauricinho, tudo não sei o quê. Não, eu olhei com orgulho, eu falei, cara, que legal. Falei, na hora eu pensei assim, o que minha mãe pensaria se me visse falando assim, cara? Sabe, tipo aqueles lances de, caramba, muito massa, velho. Eu nem pensei no dinheiro, eu pensei na satisfação. Falei, caraca, que maneiro. Sabe, uma coisa que assim, você fica louco, parece uma criança quando vê alguma coisa diferente. Aí eu falei, caramba, que massa. E aí depois você começa a ver que aquilo vira rotina. Aí você fala, caramba, é normal então. Beleza. Aí, ou seja, mudei a referência já. E aí eu perguntei, Jaque, quanto que ganha um engenheiro lá? Na empresa. Aí, sei lá, na época, devia ganhar uns, sei lá, uns 6 mil reais naquela época. Aí eu falei, 6 mil reais? Caraca, por isso fala inglês e tal. Falei, caramba. Ela, se embarcar ganha mais. Falei, caramba, mais? Falei, caraca, falei, é isso que a gente vai fazer e tal, não sei o quê. Beleza. Aumentei minha referência para 5. Depois, para 7. E aí, toda vez que você chega naquele número, você tem que aumentar a tua referência. Então, é ser sempre grato pelo que você tem, mas nunca satisfeito. E acho que um outro ponto importante, que acho que você trouxe em vários momentos, é sempre a admiração pela conquista do outro, né? Eu acho que quando a pessoa chega num ambiente onde ela quer justificar o seu fracasso, né? Querendo demérito do sucesso do outro, isso é uma chave para ela não crescer. Então, em vários momentos, você falou que admirou e teve, né, esse brilho no olho ao ver o sucesso de alguém. Então, acho que essa é uma outra virada aí que talvez muita gente precise ter para acessar o seu próximo passo. Porque se você não conseguir admirar uma pessoa e sim ficar tentando jogar para baixo, né, desmerecer o sucesso, o caminho que ela fez, a conquista desse próximo passo, você nunca vai acessar. Total. Isso se chama autorresponsabilidade, né? Se a pessoa tem essa autorresponsabilidade, ela atribui todo o resultado que ela tem a ela mesma. Então, eu podia falar, é mole, os pais têm dinheiro, botaram no curso de inglês, fizeram intercâmbio e tudo mais. Falei, cara, mas eu não tive, realmente não vim dessa família. Mas e aí, eu vou contar isso para os meus filhos? O que eu posso fazer para mudar isso? Né? Como é que eu posso virar esse jogo? Então, por isso que eu falo, você que já está bem financeiramente, você não tem que ter vergonha. Os teus filhos não têm que passar perrengue. Não, isso aí é a maior babaquice que existe. Por quê? Se o teu pai não te deu condição, mas você venceu na vida e os teus filhos podem ter, dê condição para eles. Porque eles vão ter um nível muito mais acima do que o seu, sem dúvida nenhuma. Então, ou seja, comecei a ter acesso a outras coisas e tudo mais. Beleza. Chegou num ponto que eu cheguei no acesso ali, por exemplo, de engenharia, que eu falei, é o momento que eu voltei, né? Falei, cara, eu não quero aquele espelho. Né? Sei lá, ganhava uns 15 mil reais na época. Era gestor, multinacional, tal, mas falei, pô, não é isso aqui pra mim, não. Tava ficando doente, tava cheio de problema. E principalmente a cultura. Pra mim não funcionava eu ter que, tipo, fazer algumas coisas que não faziam muito sentido. E aí eu falei, já tava fazendo consultoria em paralelo e tudo mais. Eu falei, quer saber? É isso aqui mesmo. Né? Aí foi quando eu segui essa linha. E aí, o primeiro ponto de virada de acesso, eu falo, se você quer ter acesso, você tem que pagar. E não é barato o acesso. Acesso de verdade. Né? Então, não é barato. Mas ele volta. Ele volta. E aí, eu lembro que eu tava, primeira vez, né? Eu paguei 497, 1.000, 2.000, 3, fui até 5, uma mentoria de 5 mil reais. Era o máximo que eu tinha pago. Sim, e 5 mil foi... E nos 5 mil gerou resultado. Então, aí você começa a ver, cara, quando eu pago gera resultado e tal, beleza. E aí eu lembro que eu tava num evento do T. Harv Eker, né? O Segredo da Mente Milionária. E aí eu fui uma vez, aí na segunda vez eu levei a Jaque, e eu falei, Jaque, foi dia dos namorados, eu dei de presente pra ela. Ela quase me matou. Mas enfim, eu falei, ó, tá aqui o nosso presente, eu vou. Se você vai, eu não sei, mas eu vou estar lá. E aí ela foi comigo, e Deus é tão bom, porque naquele dia eu falei pra ela, ó, eu sei que ele vai ele vai vender um curso, porque eu já sabia, ele tinha participado. Eu falei, ele vai vender um curso, e na época eu não tinha grana. E aí eu falei, na próxima vez que eu vier, eu vou comprar esse curso.
que era um curso de... Era sobre finanças e investimentos. Só que ele tinha um pacote completo, tinha várias coisas, né? Várias áreas. E eu só olhei pra esse, cara. Eu quero o de investimento que ele ensina, tal. Aí eu falei pra Jaque, já saí de casa e falei assim, ó. Ele vai vender isso aqui, eu já vou certo pra comprar isso. Nessa época, eu devia ter uns 90 mil reais, assim, guardados e tal, alguma coisa assim. Aí a gente foi. No final, fez a oferta. Aí, tá bom. Aí ele fez a oferta desse produto e depois ele fez a oferta de tudo. Aí o tudo dava mais ou menos uns 35 a 40 mil reais. E aí quando ele fez tudo... Só que só um dava 20, por exemplo. Sabe? Era um negócio meio assim. Eu falei, Tipo, cara... não te dá opção, né? É melhor o pacote, né? Aí eu fiquei, caramba, fiquei olhando. Aí eu lembro até, tinha um japonesinho que tava na nossa frente, na fila na frente. Eu assim, olhando pra Jaque, eu olhava pro preço assim, ó. E a galera lá, fazendo a inscrição, eu olhando pro preço. E a Jaque, eu só via a silhueta assim, a Jaque me olhando assim de lado, né? Tipo assim, sem entender. E aí? Vai ficar aí olhando, né? Aí eu lembro que o japonesinho na hora, aí a Jaque falou assim, e aí, mano? Aí eu falei, cara, não sei. Aí o japonesinho virou pra trás. Aí o Japinha virou e falou assim, é o preço de um carro popular, né? Pronto, me jogou mais pra baixo. Eu falei, caraca, eu tava pensando em trocar o carro. Eu falei, não vai... Cara, um carro mesmo. Eu falei, Jaque, o preço de um carro popular, o preço de um carro popular, o preço de um carro popular. Só que esse Japinha, ele falou isso, só que depois ele veio e falou assim, cara, mas vale a pena. Eu entrei, fiz o programa, gerou muito resultado. Aí eu falei, sério? Como é que foi? Me fala aí. Aí comecei a perguntar. Tá. Aí ainda assim, eu fiquei, mas é um carro popular. Fiquei ancorado no carro popular. Olha que louco. E não no resultado de tudo que ele falou. Ou seja, o que você tá dando, não o que você tá recebendo. Exato. E aí eu fiquei naquela, fiquei olhando. Falei, eu sabia que era o meu próximo passo, mas eu fiquei paralisada, literalmente. E aí, cara, eu sou muito grato a Jaque, porque naquele momento ela me deu um chacoalhão. Em algum momento da minha vida ela me dá uns chacoalhões assim que eu ando, né? E aí ela virou e falou assim, e aí? Vai fazer o quê? Aí eu falei, preço de um carro popular. Tipo assim, aí ela, sim, e daí, tu não veio decidido pra fazer isso? Tu não tem dinheiro lá? A gente não tá... Tipo, a gente não era casado ainda. Aí, tu não tá com grana lá? Vambora, vamos fazer. Aí eu falei, sério, mas é um carro popular. Aí ela, vai logo, tu não quer dar algo melhor pra gente? Quando ela falou isso, eu falei, puta, ela pegou, né? Aí eu levantei e fui lá e fiz a inscrição. Beleza. Cara, ali foi a primeira viradona, assim, de chave, porque eu saí de 5 mil pra 40. É muita diferença. E assim, 40 mil na época... Era um carro popular. Devia ser o quê? Uns 70, 80 mil hoje. De verdade, né? Então, assim, comparando ali a inflação. E eu falei, caraca, velho, eu tirei... Porque assim, eu sou um cara que eu não gosto de mexer nos investimentos. Aí eu tirei do que eu tinha lá de 90 e pouco. Aí o sentimento era, caiu, né? Tipo, perdi. E foi lá que eu comecei a expandir minha mente toda, né? Nesse momento, né, nessa decisão, em algum momento você duvidou do resultado? Tipo, foi aquela coisa assim que você falou, não sei se vai trazer o resultado que eu espero, não sei se é tão bom quanto eu espero. Você duvidou desse resultado? Ou era só uma questão de grana mesmo? Na verdade, não era grana, porque eu tinha grana. Era medo. Medo do desconhecido. Essa é a realidade. A maioria das pessoas tem medo de não saber nem do quê, porque é desconhecido. Elas não sabem do que estão esperando. Medo e não sabe do quê, exatamente. Você perguntar, você duvidava do resultado? Não. Você achava que não ia voltar o dinheiro? Não. Então você tinha medo do quê? Do desconforto, do novo, do sei lá o que vai rolar. Entendeu? Então, ali, eu já tava, né, nesse movimento de alta responsabilidade e tal. Eu falei, beleza, vou botar, mas essa parada vai voltar. E aí eu botei essa responsabilidade pra mim. E eu não sabia o que ia ter de fato ali, o que eles iam entregar, como seria, ou algo do tipo. Mas eu tinha certeza de uma coisa, eu ia fazer voltar aquilo dali. Mas eu não... E assim, fazer voltar, eu nunca pensei assim, vai voltar 40 mil reais. Eu falei, vai voltar em uma coisa. Eu só sei que... Eu olhei pra lá e falei, é aqui que é o meu caminho pra ser milionário. Mas sabe quando você não sabe o que é? Não sabia se eu ia empreender, eu só sabia que eu vou entender o segredo que os milionários têm. E que eu não sei qual é, porque senão eu já seria milionário. E foi esse passo. Então, assim, paguei para ter acesso. Beleza. Depois dali, destravou uma chave muito grande. Porque ali me empoderou. Me empoderou. Eu andei com pessoas diferentes, porque ali quem paga por acesso são pessoas diferenciadas. Então, se você quer vivenciar um acesso diferente, pague, que você vai encontrar pessoas diferentes. É isso, não tem outra coisa. Se você tá na época, vamos pensar assim, nas baladinhas, tu quer conhecer alguém? Vá na balada mais cara. Tu
vai encontrar as pessoas mais qualificadas, pô. Entendeu? Não vai na baladinha de rua, festa de rua. Tu vai encontrar, vai ser coincidência encontrar alguém bem. Agora, vai na balada cara. Mesmo que você esteja ferrado, vai na balada cara. Junta uma graninha. Se o teu objetivo é conseguir alguém, encontrar alguém, vai na balada cara. Por quê? É diferente o ambiente. Então, esse é o ponto. Tem que ser intencional em tudo. E ali, naquele momento, eu comecei a conhecer pessoas diferentes. Aí conheci muito empresário. E aí você começa a ouvir. Aí escuta, fala, caramba, mas o cara tem mais de uma empresa, mas o cara tem isso, mas o cara viaja, mas... Aí eu, caramba, velho. Eu acho que eu tenho que abrir alguma coisa também, que senão não dá pra ficar rico, não. Aí eu fiquei naquela e tal. Enfim, né? Depois, já com o meu próprio negócio ali, né? Eu presa, né? E aí, muito batendo cabeça. A gente, no início, nunca vai dar certo. Tirando muito dinheiro dos investimentos pro negócio girar. E aí chegou o outro passo, eu lembro que foi para entrar numa mentoria do Érico, o Érico Rocha, que era o Insider. Na época foi, sei lá, 60 mil, 50 mil reais, alguma coisa assim. E ali a mesma coisa. Sabe, quando você vê, ali já tinha independência financeira naquela época, pro padrão de vida que eu tinha, eu ficava olhando e tal. Eu lembro que eu liguei pra Jaque. Aí eu tava em São Paulo e ela tava no Rio, né? Aí eu liguei pra Jaque. Nessa época ela tava com a Maria Clara já ou tava grávida, alguma coisa assim. Não lembro a ordem certa. Mas aí eu liguei e falei, amor, vi uma oportunidade, aquelas patinadas que eu tô dando e tal, acho que agora vai acertar. Mas é tanto pra entrar no grupo. Aí, e assim, eu mando pensando assim, a Jaque ela é super, cara, às vezes ela não me entende, mas ela me apoia, sabe? É muito louco essa parada. E eu falo, cara, eu sou muito sortudo mesmo, porque a gente tem pensamentos muito diferentes. E talvez se ela tivesse o pensamento que eu tenho, ela não me entenderia. Né? Ou ela não me apoiaria. Não te apoiaria. E aí eu lembro que eu liguei, ela falou, ai... Aí eu lembro que na hora ela falou, me liga daqui a pouco, eu vou botar... já tinha com a Maria Clara já. Que ela falou, vou botar a Maria pra mamar. Aí eu falei, tá bom. Aí ficou naquela, aí tipo, tinha que fechar até tal hora. Aí eu, caramba, aí o que eu faço? Aí comecei a conversar com uma gente que já tinha ido. E aí, o que é? Aí eu lembro que eu conversei com a Patrícia Vargas, que hoje é até mentorada minha, faz parte do nosso programa, né? Ela, enfim... Você vê, fez consultoria comigo individual. E a gente era da mesma turma do Fórmula de Lançamento. Aí ela tinha feito um ano anterior. Aí eu olhei, aí eu falei, e aí, Paty? Era a Paty e a Sil. Era uma colombiana também, gente finíssima. Aí eu falei, o que vocês acham? Como é que foi? Vocês acham que eu tenho que estar lá ou não? Foi o que eu fiz, a pergunta que eu fiz pra ela. Ela falou assim, Renan, tubarão nada com tubarão. Nossa, ela só falou isso. Eu lembro até hoje. Ela falou, tubarão nada com tubarão. Eu falei, caraca. Ela falou, você quer nadar com quem? Porque eu vejo você um tubarão. Eu fico arrepiado, que eu lembro hoje exatamente o local que a gente tava falando e tal. Aí eu falei, obrigada. Eu entendi. Eu só liguei pra Jaque pra avisar. Eu já sabia. E aí eu falei, só que assim, a gente sempre espera uma validação. Falei, Jaque, é isso, isso, isso. E eu queria saber, cara, tá na hora de eu nadar com tubarão. Então eu falei assim, né? Ela falou, você tá esperando o quê? Eu tô aqui com a nossa filha recém-nascida, porque eu confio que você vai fazer aí. Então vai lá e faz. Aí eu falei, uau. Aí foi. Pô, nessa virada foi quando, de fato, eu tive mais acesso ao que é o meu sócio hoje na agência, o Diego Rangel. De lá a gente começou a escalar os negócios, nosso digital, enfim. E depois eu fui pro grupo de Mastermind do Érico, 100 mil reais, e aí ele foi fácil. Porque já estava com resultado, foi só um passo, grana, e foi. Então vai ter uma hora que você vai estar tranquilo, você vai tomar as decisões mais rápido. Então o que isso significa? Que quando está desconfortável, você tem que estar no próximo nível. Né? Quando você não está desconfortável. Então o Insider foi difícil, o Plat foi mais suave, mas ainda assim 100 mil, você sempre fica naquela 100 mil, 100 mil. Beleza. E depois o próximo passo foi quando eu fui pro Klex. Né? Que aí, ou seja, o nível de mentoria que eu pagava era de 100 mil. Para mim era o meu número no peito. Pagar a mentoria de 100 mil. E aí o Klex, eu lembro que eu só sou empreendedor por causa do Flávio. Eu falo isso porque eu sou muito grato a ele. Eu ia pro trabalho de trem, de ônibus, metrô, e eu ia ouvindo o GVCast, que era o podcast dele. Eu li todos os livros dele e, cara, virou muita chave para mim. E aí eu comecei a pensar em empreender depois que eu comecei a de fato, entender a história dele. E quando eu descobri que ele estava fazendo a mentoria, eu falei, cara, eu tenho que estar lá. Não tem como não estar com ele. Eu não sei quanto é, mas enfim. E aí você tem que dar um passo de fé.
Eu não sabia quanto era, mas eu sabia que não era barato. Por quê? Eu lembro que teve uma apresentação que era só cara grande, e aí teve vários vídeos e tal, e teve a inauguração. Aí eu mandei mensagem pra uma pessoa que eu conhecia, que é o Johnny. Aí eu falei, Johnny Martins. Aí, como é que é isso aí? O que é isso aí que rolou? Ele falou, cara, é o grupo do Flávio e tal, tu tem que estar lá. Aí eu falei, porra, eu tenho que estar lá? Por quê? Aí ele falou, cara, lá só tem cara grande, velho. Tu tem que estar lá. Aí eu falei, ah, legal. Aí ele passou o telefone, a gente fez uma call com a pessoa comercial, ela, pum, é 250 mil reais. Aí eu falei, Nossa. caralho. Aí eu falei, o número que tava estampado era 100. Aí eu falei, pô, 250, mas é a primeira turma, a gente tá vendendo a planta, vamos dizer assim, né? E então até janeiro vai ser 200. Aí eu falei, 200. Melhorou muito não, mas... Aí eu falei, 200. Veio o pensamento de um apartamento? Na hora, eu falo isso direto, que foi fazer um apartamento, né? Porque... E mais caro que o que eu tinha, né, de apartamento. O apartamento era 150 mil reais, por exemplo. E não que eu tinha na época, mas que eu tinha e tava alugado, né? E aí eu falei, caramba, 200. Só que era mais uma negociação comigo mesmo, né? De, cara, é um próximo passo, friozinho na barriga. Muito tempo que eu não tava sentindo frio na barriga. Eu falei, cara, é agora. É agora. Só que naquele momento eu não podia... Eu não tinha condição de pegar das empresas, por exemplo. Uhum. E era Renan, pessoa física. E ali é o ponto. Eu falei, cara, tem algo ali que eu não sei o que é e que só vou saber estando lá. E aí eu fui com duas intenções. A primeira foi, eu preciso aprender a ser rico. Pô, já tenho independência financeira, cheguei no primeiro milhão, mas eu não vim de um ambiente rico. E o meu ambiente, por mais que melhorou, ainda não são de pessoas que estão onde eu quero que esteja, onde eu quero estar. Falei, lá tá. Beleza, então eu quero aprender a ser rico. Segundo ponto é, eu quero escalar o meu negócio ainda mais. De alguma maneira que eu não sei como que esses caras sabem. Ao ponto de eu escalar o negócio dar resultado e o negócio se pagar depois. Esse foi o meu pensamento. Não sabia como, né? E assim foi. O primeiro ano é o que você falou, é muito intangível, né? Mas as mudanças que geraram pro Renan aqui... Cara, eu já tenho cabeça de bilhão, por exemplo. Eu tenho cabeça de bilionário. Bilhão? De bilhão. Uhum. A minha cabeça já tá acertada pro bilhão. E eu não tenho nenhum multimilhão ainda. Mas por quê? Porque eu tô andando com bilionários. É só uma questão de tempo. Então, assim, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu sei que vai chegar. O que você precisa fazer agora? É o que eu tô fazendo. Então, beleza, a gente tem uma empresa, a gente precisa faturar mais. Daqui a pouco vai mais. Então, essa é a visão. Só que foi fácil? Não foi. Como é que você tira do teu bolso, do teu patrimônio? Você olha pra tua família, com criança pequena, você fala, vou tirar 200 mil pra botar aqui. Então, assim, é peito, né? É você falar, o que me trouxe até aqui não vai me levar pro próximo passo. Nessa hora, o que te segurou, né, nessa decisão foi o que você queria buscar. Foi isso que te deu a força para tomar essa decisão, para ter esse peito. É acreditar que aquele era o caminho, era o acesso. Então, assim, nessa hora você olhou para o que você queria. Foi isso que te deu essa segurança para peitar? Na verdade, ali me mostrou que eu teria o futuro que na verdade eu quero ter, mas eu nem sei qual é. Mas lá dentro eu saberia que eu ia encontrar. Então, na verdade, olha que interessante isso. Então, você não tinha clareza, porque você nem conhecia. Exato. Você sabia que lá você ia descobrir qual era o seu próximo passo. Exato. Então, e até hoje, né? Eu falo com vocês, tipo, tem assunto lá que não é pro momento que a gente tá. Mas já plantei aqui, filho. Já plantei. Quando tiver na hora, já sei o que fazer. Então, esse é o ponto, né? Ali, quando eu tomei aquela decisão, eu tenho consciência que eu, por exemplo, talvez aquele grupo estava uns 5 passos acima do que eu estava preparado para estar. Só que depois que eu entendi esse jogo, lembra que eu falei? Uhum. Eu demorei muito lá atrás, então tem que compensar agora. Então, eu quero ter velocidade. Então, como é que eu acelero isso? Em 3 anos, a gente está entrando no 3º ano agora, né? Ou seja, o primeiro ano eu banquei, o segundo a empresa já conseguiu bancar, ou seja, já começou a ver que dava resultado. E o terceiro, né, na verdade, no meio do segundo, já consegui 2 empresas pagassem, né, as 2 empresas na qual eu sou sócio. E agora, o 3º ano, as 2 empresas estão continuando pagando.
Então, por quê? Porque gera resultado. Traz de volta o resultado. Mas às vezes você precisa ser o propulsor. Você precisa, né? E aí tem muita gente que fala, mas fulano me apoia, minha esposa não me apoia, minha mulher não me apoia, eu não sei quem me apoia. Não sei... Sabe como as pessoas vão te apoiar? Se você mostrar que você confia em você. E você gerando resultado. Se nem você confia em você para fazer esse investimento, como é que você quer que os outros confiem? Exato. Então, assim, primeiro passo é essa confiança. Cara, confia, tô aqui. E eu falo, você não tem que pedir. Toda vez que você tiver uma decisão, você não tem que pedir pro seu cônjuge, pra sua esposa, pro seu marido, pro seu pai, seja quem for. Você tem que avisar que você precisa do apoio daquela pessoa. Só isso. A decisão já é tua. Você sabe pra onde você vai. E toda vez que eu tomo uma decisão ou que eu faço alguma coisa que a Jaque não consegue enxergar, ela fala assim, essa semana, né? Eu falei contigo. Ela falou assim, pô, mano, esses primeiros 2 meses aí você tem trabalhado muito mais do que os últimos 5 anos. Dá uma respirada aí também e tal, né? E tudo mais. Então, assim, no sentido de cuidado. E eu falei, bom, cara, a gente vai crescer de uma maneira que os últimos 5 anos parece que a gente cresceu. Mas a gente vai crescer nos próximos 5, que esses 5 anos vão parecer balela. Então, eu tô enxergando algo diferente agora. Então, só confia em mim. Eu preciso do teu apoio nesse momento. Porque não vai ser fácil, mas assim como lá no início não foi, mas hoje a gente está colhendo frutos. Então, é muito mais fácil agora, quando a Jaque vê que lá atrás eu falei a mesma coisa quando a gente não tinha nada, e a gente conquistou algo hoje, e ela olhar e falar assim, cara, eu só quero cuidar de você, mas eu tô contigo. Entendeu? Ela não duvida do seu resultado, né? Então é isso, eu não sei pra onde você vai, não sei o que você faz, mas eu tô lá. Pô, cheguei em casa ontem, ela falou, uau, a gente fez um evento. Ela, caraca, tinha muita gente ao vivo, né? Tipo, pô, que massa, não sei o que, tal, tal, tal. Então, assim, sabe, é esse ponto. E eu lembro ao mesmo tempo, não foi a primeira, mas eu lembro a primeira que eu fiz no apartamento que a gente tava, depois que eu pedi demissão, que eu fui mandado embora do trabalho, e a gente tava com a Maria Clara com meses nascida. Eu fiz o primeiro webinário, que é uma live, né? Na época não era live. E aí fechamos o carrinho. Na verdade, eu fiz as inscrições e falei, tá aberto. Passou a noite toda, 0 venda. E aí a Jaque virou pra mim e falou assim, amor, tá tudo bem. Eu confio em você, mas será que não é o momento de olhar pra engenharia de novo, alguma coisa assim? Tipo, sabe, com aquele cuidado de... E eu virei pra ela e falei assim, moça, confia em mim? Confia. A engenharia não é mais uma opção. Outra decisão. Entendeu? É aqui. E eu vou fazer dar certo. Eu não vou deixar faltar nada pra vocês. Eu vou fazer dar certo. Tipo, ela, eu tô contigo. Então, assim, sabe? É esse ponto... Dá até frio na barriga, gente. Então, assim, não é fácil. Então, assim, a gente olha hoje. Tudo na minha vida nunca foi fácil. Eu falo, e nunca vai ser, eu sei. Eu não sou aquele cara que... eu fiz um lançamento, bati 1 milhão. Eu fiz não sei o que. Tudo é difícil. Só que uma coisa que eu aprendi no exército é a dificuldade valoriza o cumprimento da missão. Você precisa saber qual é a tua missão. Porque a dificuldade é o que está fazendo valorizar mais a tua missão. Então, se você sabe onde você quer chegar, não importa o tempo. Você vai chegar. É só não parar até chegar. Então, quando a gente fala de acesso, é sobre isso. E aqui tem um insight muito bom para a gente, né, ir fechando. As pessoas querem ser ricas, querem ser milionárias. E eu não conheço um milionário que não sabe vender. Não existe um milionário que não gosta de venda. E venda é direto mesmo, mas a todo momento as pessoas vendem a sua hora. A partir do momento que as pessoas entendem que a hora dela é uma venda, ela começa a entregar como se fosse um produto e que precisa gerar um resultado. E quem gera resultado ganha mais. É assim que funciona. Então, se você é CLT, o que você tem que fazer? Você tem que vender melhor a sua hora. Como que você faz isso? Gerando resultado. Ao ponto da tua empresa falar assim, a gente paga pouco pro resultado que ela gera. Agora, não adianta você fazer o que você foi pago e contratado para fazer e esperar ganhar mais. Não tem como. Agora, se você já tem um negócio ou está começando um negócio, o que vai te gerar ganhar mais é... Quer ver como é que você faz R$1 milhão? É só você pegar, vender 1 milhão de produtos a R$1. Você consegue fazer 1 milhão. É básico.
Agora, é fácil vender 1 milhão de produtos? Não sei. A R$1, preço baratinho? Não sei. Agora, você pode também vender, por exemplo, 10 produtos de 100 mil. Também vai dar os mesmos 1 milhão. Entendeu? Entendi. Agora, a pergunta é, você vai buscar escala ou volume? E acho que outro ponto que me veio na cabeça quando você fez essa analogia, né, do 1 milhão a R$1, ou 100 a 100 mil, que esse número está muito relacionado ao número que você estampou no seu peito. Você acha que você tem valor para entregar um produto de 100 mil? Então, é esse valor que a gente coloca no nosso peito. Né? Então, tem muita gente, às vezes, batendo cabeça ali, achando que está vendendo a hora, vamos pensar assim, né? A hora, o produto, qualquer coisa, a 1, 10, 50, 100 reais, porque é o preço que ela colocou, é o número que ela colocou no peito dela. Então, a importância desse número, tanto do que você dá, né, do que você avalia e o quanto você consegue agregar de valor, o quanto você acha que você é capaz para agregar esse valor e peitar e falar assim, eu consigo te entregar 100 mil reais do meu produto. Isso é uma coisa legal, porque se você tem dificuldade em vender alguma coisa mais cara, paga alguma coisa mais cara. E só que as pessoas, elas querem vender algo caro, mas não querem pagar. Exato. Não faz sentido. Então, quando alguém fala comigo assim, nossa, tua mentoria é tanto. Eu falo, por quê? Pô, eu pago 400, velho. Eu pago 400. E você traz o suco, né? Ou seja, você traz um acesso que a pessoa não teria para pagar os 400, você traz o acesso para a pessoa de uma forma ali processada, né? Exato. Então, quer vender algo mais caro, você precisa ter acesso. Né? Sensacional. Por que hoje a gente está... Nosso escritório é no melhor prédio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, AAA. Por que o nosso estúdio é o melhor estúdio que tem na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro? Porque a gente quer receber as pessoas aqui e as pessoas olharem e verem o nosso posicionamento. As pessoas que têm que olhar e se sentirem bem aqui. Elas têm que falar assim, caraca, velho, eu pago barato, porque só o aluguel desse negócio deve ser caro. É isso, e é isso mesmo, entendeu? Porque as pessoas têm que ter essa visão. Elas têm que ver o posicionamento que a gente está trazendo. Isso não quer dizer que a gente não tem produtos que são acessíveis para qualquer pessoa. Mas a gente quer que você tenha os mesmos direitos dos ricos. Essa é a nossa missão. Então, como eu vou falar que você vai ter os mesmos direitos dos ricos se eu não vou ter um escritório de rico? Não faz sentido. Não tem congruência. Então, um outro ponto muito importante é você ter congruência se você quer prosperar. Ser congruente eu falo que eu sou saudável e aí depois eu estou me drogando, por exemplo. Não é congruente. Não faz sentido. Sabe? Eu falo que eu ensino a investir, só que eu estou fazendo esqueminha. Não faz sentido. Então, você tem que ser congruente com o que você fala e o que você entrega. Então, se você fizer isso, você vai elevar o teu nível de merecimento, você vai acessar pessoas que você não está acostumado, as pessoas vão te ver diferente e você vai fechar negócios mais caros. Se você fizer isso, pronto, você vai estar pensando exatamente como um milionário. E quando a ficha cair, você já vai ter 1 milhão na tua conta. É assim que funciona. Sensacional. Sensacional. Valeu demais. Que bom. Valeu demais. Acho que a gente conseguiu detalhar, né, esquematizar um passo a passo. Eu acho que não só, né, de como pensar como um milionário, mas eu acho que como desbloquear barreiras, né, da nossa mente que travam todo o nosso sucesso em todas as áreas da nossa vida, não só financeira, né? Então, acho que aqui, se a gente conseguiu modelar bem, né, que é uma coisa que você faz muito bem, se a gente aqui, os ouvintes, né, quem está acessando esse ouro aqui, conseguir modelar, isso aqui é para ver, né, mais de uma vez, e modelar esse passo a passo, tenho certeza que todas as áreas da vida estão prontas para ir para um próximo nível. Boa. Obrigada. Só para contribuir um final aqui, que veio aqui esse insight, acredito que é muito importante. Você não vai ter a resposta se vai dar resultado ou não. Mas talvez quem está te oferecendo consiga enxergar algo que nem você enxerga. É só você botar o pé, mesmo que você não esteja vendo o chão.
Existem momentos que é só a fé que vai te levar para um próximo passo. É a fé. Fé inabalável. Então, primeiro você acreditar muito em você. Se você acredita em você, só bota o pé. Fé na vida, né? É isso. Vai dar certo. Confio em vocês. Vai dar certo e... dá o próximo passo, né? Tem gente que fala que é bobeira, vai com medo mesmo. Eu acredito que, às vezes, a gente tem que ir com medo mesmo. Porque o medo te paralisa. Então, às vezes, é bom você agir. Por mais que você tome umas cabeçadas, é melhor você ter agido do que ter ficado parado. Porque parado, você já tá certo do teu resultado. Fracasso. Boa. Bom É demais. Excelente. Excelente episódio. Vários insights, vários desbloqueios aqui. E bora evoluir, né? Que bom. Espero que tenham curtido, contribuído. E aproveita, deixa o teu like, se inscreve no canal, aperta aí no sininho, você que tá aí pelo YouTube. Se inscreve aí também, quem tá no Spotify. Compartilha com quem você acredita que vale a pena, porque realmente eu queria ter acesso a algo assim lá atrás. Eu não tive. Então, beba da fonte, compartilha com pessoas que você ama, porque isso aqui é ouro, de verdade. É ouro puro e de vida real, tá? Então, deixa os comentários aqui embaixo pra gente saber se fez sentido tudo que a gente conversou. E se você quiser conhecer um pouco mais de tudo que a gente faz, né? Renan, eu quero ter mais acesso a você, quero saber como é que funciona a tua mentoria, ou até mesmo eu quero fazer a mentoria individual. Você que é empresário, a gente tem mentoria aqui empresarial, né? Enfim, vai ter aqui um link na descrição desse vídeo com o nosso time comercial. Você pode conversar com eles, entender um pouquinho dos nossos programas e quem sabe você não tá aí pagando por acesso. Se isso aqui tudo fez sentido, você já aplica e já vai para um próximo passo. Como é que tá o teu número aí? Vamos elevar ele? Então é isso, né? Isso aí. Então é isso, turma. Um grande abraço para vocês. Muita produtividade financeira. Obrigado pela companhia, Pérez. Tamo juntos. Obrigado pelos insights. E ó, bora evoluir!